Eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0, e o meu propósito é te ajudar a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E hoje nós vamos conversar algo que eu até converso pouco com vocês, que é sobre dificuldades na aprendizagem. Então, geralmente as minhas lives, a gente se refere, na maioria das vezes, àquela criança que tem um diagnóstico de deficiência intelectual. Então, é como se a gente tivesse uma escala. Nós temos uma deficiência intelectual, abaixo nós teríamos um transtorno, por exemplo, um transtorno de dislexia, disgrafia, descalculia, ou mesmo um transtorno do desenvolvimento da coordenação, um transtorno opositor desafiador, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nós temos deficiência intelectual num plano maior, de maior complexidade, depois vem os transtornos e depois vem abaixo a dificuldade da aprendizagem. Então, a gente percebe que há uma distância bem grande entre uma criança ter uma deficiência intelectual e ter uma dificuldade na aprendizagem. Toda criança com deficiência intelectual vai ter uma dificuldade da aprendizagem, mas o inverso não é verdadeiro, certo? Então, isso tem que estar claro na cabeça das professoras, das psico, das neuro. Então, é muito mais fácil a mediadora ou a professora trabalhar com uma criança com dificuldades na aprendizagem. Afinal, o que é uma dificuldade na aprendizagem, né? Geralmente as dificuldades, elas são oriundas, né, de causas internas ou externas. E talvez eu dando o exemplo, ficaria mais claro para vocês do que trabalhar um conceito muito complexo. Veja bem, hoje nós vivemos num tempo de pandemia, ainda, né? Várias crianças não retornaram para a escola. Então, quando essas crianças retornarem o ano que vem, nós vamos ver, né, que as circunstâncias impostas pela pandemia, as circunstâncias, quer dizer, algo externo à criança, causou nessa criança uma dificuldade na aprendizagem. Então, a gente vê que é uma causa externa. Então, essa criança vai estar insegura, não vai saber ler muito bem, não vai saber fazer as operações básicas, não vai conseguir se expressar muito bem ou produzir um texto. Então, a gente vê que essas dificuldades não estão internamente na criança consolidada, mas se materializam, né? Se materializam e foram oriundas de um aspecto externo, por causa da pandemia. Elas não tiveram interação suficiente na escola. Agora, pode ser também oriunda de aspectos internos, como, por exemplo, algumas dificuldades decorrentes, por exemplo, de problemas em casa, separação dos pais, uma doença grave de um dos familiares, a perda de um ente querido, certo? Isso tudo pode causar na criança uma dificuldade na aprendizagem. Também temos outros aspectos que a gente chama de dificuldades físicas. O que seriam essas dificuldades físicas? Seriam dificuldades do tipo: a criança tem um problema visual e não usa óculos, ninguém sabe. E aí, quando ela coloca óculos, os problemas se acabaram. Ou auditivo ou visual, ou mesmo da fala, certo? Então, se ela está dentro de um grupo de pessoas onde a fala tem a pronúncia de algumas consoantes diferentes, aí ela vai para esse contexto novo de escola, com outro linguajar, com outra forma de pronunciar as palavras, pode ser que ela tenha também um pouquinho de dificuldade na aprendizagem. Então, vejam bem, até eu conto para vocês um caso da menina que tinha muito problema de alfabetização na escola que eu trabalho. Muito problema mesmo, já estava no 2º ano. E aí a mãe veio conversar comigo e eu conversando com a mãe, e estava eu e mais outras pessoas, a professora, a coordenadora pedagógica, e nesse momento da conversa, eu estava com o meu computador ligado, eu só digitei uma palavrinha ali para ver, né, porque eu estava com uma hipótese sobre que a criança estaria passando algum problema, e lembrei
Daí entrou na página que eu queria e eu lembrei que talvez essa criança tenha dificuldade visual. E aí eu falei para ela, olha, você já levou ela no oftalmologista? Dela, sai, não, nunca. Gente, por surpresa de todos, ela tinha nos olhos, hoje ela usa um óculos de 6 graus. Olha só. Então, aquela dificuldade toda que a criança estava mostrando, que já a gente já, né, já a tendência da gente já botar uma deficiência, uma dislexia, um transtorno, é isso, aquilo, era simplesmente uma dificuldade na aprendizagem decorrente de uma dificuldade física. Tá bom? Então, vejam bem, as dificuldades, elas são assim, como se a gente fosse pensar, algo mais simples, se comparado com uma deficiência intelectual ou com um transtorno. Então, vejam bem, se você está aqui acompanhando as minhas lives e o tempo todo eu fico falando e dizendo para você que é possível acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual, imagina de uma criança com dificuldades na aprendizagem. É muito mais fácil ainda, certo? São muitos os fatores que também podem influenciar nesse desempenho escolar dessa criança. Então, nós temos aqui aquelas circunstâncias ambientais, vamos pensar assim, que são circunstâncias da pandemia, assim, tem aquelas dificuldades relacionadas às pessoas que convivem com essa criança, do relacionamento com os familiares, e temos as dificuldades decorrentes dos sentidos, o visual, o auditivo, a linguagem, mas temos também algumas causas que podem também influenciar essa criança. Por exemplo, quando essa criança tem muita tristeza, né? Ela é uma criança triste, ou se ela tem muito medo. Hoje mesmo eu fiquei apavorada, e eu até vou chamar esse pai para conversar. Nós temos um menino na escola que ele fica o dia inteiro na escola e não vai no banheiro, certo? Porque ele tem medo de ir no banheiro sozinho. E ele já tem 8 anos. E hoje foi interessante que ele foi escovar o dente, ele foi o último a escovar o dente e todo mundo subiu uma escada para ir para a sala. Ele estava com medo de subir a escada sozinho. Então, gente, isso tem alguma coisa aí que nós vamos ter que investigar, não é mesmo? Uma criança de 8 anos, do nada, não tem medo de subir uma escada ou ir a um banheiro. Então, assim, criança com muito medo, com muita tristeza, falta de atenção, ou mesmo a escola não tem sentido para ela. Não tem sentido. Não sei se vocês já se depararam diante de uma criança ou adolescente que diz que não gosta da escola, que não vê sentido ir para a escola, né? Então, esse sentimento também por pertencer a esse espaço, a esse grupo de crianças, também pode influenciar de modo que essa criança venha a apresentar uma dificuldade na aprendizagem. Mas são tudo coisas muito simples que podem ser resolvidas. Nem sempre é fácil a gente identificar uma dificuldade na aprendizagem. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande de logo que a criança apresenta a primeira dificuldade, a gente já quer dar um diagnóstico, já quer diagnosticar essa criança, né? Então, já queremos criar para ela um rótulo, porque olha só, dislexia, por isso que não aprende, é dislexia, é disléxica. Ah, é isso, é TDAH, é autista, Então, calma, antes de criar um rótulo qualquer, nós temos que descartar todas as possibilidades dessa simples dificuldade na aprendizagem. Por quê? Uma simples dificuldade na aprendizagem pode causar nessa criança uma deficiência intelectual. Como assim? Lógico, porque se você vai o tempo todo deixar essa criança nessa situação de dificuldade na aprendizagem, ela, diante de um contexto de fracasso escolar o tempo todo, bullying, ninguém acreditando nela, daqui a pouco já alguém vai dar um jeito de colocar um rótulo nela, e a partir do momento que a criança cria esse rótulo, aí as interações com ela mesmo vão por água abaixo. Ninguém faz mais nada por ela, ninguém ajuda mais ela, ninguém dá atenção a ela que ela merece. E isso a gente vai vendo que aos poucos vai piorando essa situação, até porque vão passando ela de série a série, ela chega lá no 8º ano, mal sabe o nome, mal sabe escrever,
mal sabe as 4 operações. Então, a gente diz que essa pessoa, né, é um deficiente intelectual criado socialmente. Ele foi produzido pela escola. Porque de deficiente ele não tem nada, né? Ele não tem um diagnóstico fechado. Inclusive, não se consegue fechar um diagnóstico dessa pessoa. Aí eu fico perguntando para vocês, e vou dizer aqui, talvez uma provocação, né? Que muitas das nossas crianças com dificuldades na aprendizagem, essa dificuldade na aprendizagem é também oriunda do processo de ensinagem. A forma como a gente ensina talvez não seja a forma mais adequada para aquela criança aprender, certo? Então fica aí a dica. Nesse cenário que nós temos que, primeiro, descartar todas as possibilidades de que essa criança tenha uma simples dificuldade na aprendizagem, ou seja, que ela não tenha entendido o processo de como é que se faz uma continha, por exemplo, né? Ou alguma outra dificuldade decorrente dos relacionamentos. Então, diante de tudo isso, primeiro nós temos que descartar, ver se ela escuta bem, vê bem, se fala de modo articulado, beleza. Aí a gente parte para uma outra instância, que seria a instância dos transtornos. Será que essa criança tem dislexia? Porque a dislexia tem exames específicos, testes específicos. Aí uma um psiquiatra, um neurologista vai nos apontar se essa criança tem ou não tem, não é mesmo? A dislexia. Depois disso, a gente parte para uma outra instância maior, que seria uma deficiência intelectual, ok? Por que as pessoas hoje confundem tanto a dificuldade na aprendizagem com uma deficiência intelectual? Você já viu isso? Tem muita gente que acha até que é a mesma coisa. Então, assim, a criança com deficiência intelectual tem dificuldades em aprender. Mas uma criança com dificuldades em aprender, ela não é deficiente intelectual. São coisas diferentes, com abordagens diferentes, mas as duas ou três, né? A deficiência, o transtorno ou a dificuldade, os três podem ser mediados. Isso é muito importante você saber. Mas por que isso ocorre? Por que às vezes as pessoas confundem esses termos e acham que tudo é igual? Olha, primeiro, ocorre pela falta de informação. Falta de leitura dos profissionais, né? Falta de ir atrás de pesquisas e também um pouco de preconceito, tá? A gente sempre carrega isso, né? Um pouco de preconceito. E essa ideia equivocada da profissional pode atrapalhar no desempenho da criança com dificuldades na aprendizagem, inclusive na trajetória educacional dela. E ela tem uma trajetória todo dentro de um viés de deficiência intelectual e que, na verdade, ela não precisava. Assim, ó, eu quero até falar para vocês, tinha uma menina que eu estava atendendo, que ela tinha muita dificuldade na fala, certo? O R dela era pronunciado de forma diferente, ela trocava algumas letras, e ela estava no primeiro ano. Então, o que acontece? Quando ela estava no primeiro ano, o que a gente faz? A gente escreve como a gente fala, não é mesmo? Ou como a gente escuta a nossa própria voz. Então, a gente vai tentando levantar as hipóteses de escrita. Então, na escrita, ela era toda equivocada, porque na fala ela também tinha esse prejuízo. Aí, o que a gente pediu? Como a escrita era toda estranha, parecia uma dislexia. Aí, nós conversamos com a mãe, e a mãe fez, então, levou lá na fono. E a fono corrigiu. Quando a fono corrigiu, ela começou a falar correto, a escrever correto e a ler corretamente. Tá vendo? Então, isso é importante que você perceba se aquilo realmente é uma dificuldade na aprendizagem, ou um transtorno, ou uma deficiência intelectual. Antes de botar rótulo em qualquer pessoa, né, gente? Então, assim, ó, como trabalhar, que eu acho que é isso que vocês têm que anotar aí hoje, né, de dicas, como você vai trabalhar uma dificuldade na aprendizagem. Lógico que é mediando, não é mesmo? Até o nome da live é esse, mediação cognitiva e dificuldades na aprendizagem. Então, o que eu tenho para falar hoje para vocês sobre isso? Se você está atendendo uma criança que tem esse diagnóstico de dificuldades na aprendizagem, então, a gente pode pensar assim, ó, um dos problemas que essa criança tem, porque eu quero botar o problema e como é que a gente resolve o problema, tá bom? Então, eu vou apresentar o problema. Essa criança tem falta de foco.
Geralmente elas apresentam isso. Elas já não sabem qual é o caderno, elas não sabem muito bem qual é a página do livro que é para abrir, da agenda, não sabe qual a sala que vai, porque se tem 2, 3 salas na escola que ela frequenta, né? Então, ela perde o foco, ela fica um pouco perdida. Aí, nós temos o critério de mediação de desafio e foco. Então, esse critério é excelente para que a gente possa construir com essa criança uma ideia, né? Um roteiro, por exemplo, onde ela consiga perceber o que ela tem que fazer naquele dia. Tá bom? Então, isso é importante. E onde é que ela quer chegar? Deixa claro. Hoje, no final do dia, nós temos que cumprir essa tarefa. Então, por mais que ela fique dispersa em algum momento, a professora vai sempre lembrá-la de que ela tem aquilo para cumprir, aquela tarefa. Então, você fazendo um simples roteirinho do que ela tem que cumprir, sempre chama a atenção, ó, hoje, até o final do dia, nós temos que terminar essa tarefa, ou essa, ou essa, ou essa. Então, é importante. Então, a gente chama isso de foco e desafio. É uma mediação que a gente chama que é específica para esse tipo de criança. A criança também, com dificuldades na aprendizagem, geralmente ela demora para realizar as tarefas. Então, ela leva muito mais tempo, né? Enquanto todo mundo faz 3 questões ou responde 3 questões, ela ainda está na primeira. E aí, nós podemos trabalhar mediação de planejamento e objetivos. Por que planejamento? Por que nós temos que trabalhar isso? Então, eu vou dar um exemplo de uma mediação que eu faria para uma criança, né? De uma tarefa. Olha, nós vamos fazer um passeio, ou nós vamos fazer uma visita na escola, ou nós vamos fazer essa tarefa aqui. Não importa. Eu vou dar um exemplo aqui de um passeio, tá? Vamos pensar assim, ó. Nós vamos fazer um passeio, nós vamos numa pracinha, observar as árvores, fotografar os passarinhos, é uma tarefa, certo? Só que você tem que planejar essa tarefa com a criança. Por isso que é mediação de planejamento. Então, as tarefas devem ser planejadas para essa criança ter clareza e perceber tudo o que é possível fazer nesse passeio. Então, como é que eu faria a mediação? Que perguntas eu faria a essa criança? Qual dia será o nosso passeio? Né? Até para não deixar essa criança muito ansiosa, então já vamos marcar no calendário quando é que será esse passeio. Aí já trabalha o calendário, não é mesmo? O que é importante a gente considerar no dia que nós vamos escolher para fazer esse passeio. O que é importante considerar? Vocês aí que estão em casa, vocês vão fazer um passeio a pé. O que vocês vão considerar antes de ir nesse passeio? Então, eu tenho que ver, eu vou no domingo. Tudo bem. Mas o que eu tenho que considerar antes de chegar o domingo? Coisas que eu tenho que pensar sobre, né? Será que a previsão do tempo é importante? Essa é uma pergunta que eu posso fazer para a criança. Será que é importante saber a previsão do tempo? E por que é importante? Pode estar chovendo? Aqui onde eu moro já chove há 15 dias, sem parar. Então, pode estar chovendo? Pode estar frio? Será que vai estar calor? Então, é importante eu considerar o quê? O que é importante eu saber para fazer um passeio? Agora, e o local? Aqui onde a gente mora tem vários locais que dá para fazer esse passeio. Mas qual local nós vamos escolher? Existe algum lugar que você gostaria de ir? Podemos escolher ou mesmo fazer uma pesquisa. Olha só, gente, tudo isso você pode fazer até de forma coletiva para todas as crianças. E todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, elas vão entrar na cabeça da criança, no cérebro, como uma necessidade de pensar. E organizando, na verdade, na mediadora, ela está organizando, planejando esse passeio, ela vai organizando a parte cognitiva da criança. Só em perguntar, só em perguntando. Então, assim, podemos escolher ou mesmo fazer uma pesquisa. O que você acha? Podemos usar o computador para ver alguns lugares e escolher um para ir, né? O que precisamos levar nesse passeio para registrar os melhores momentos?
Aí você sabe bater foto usando o celular? Você já fez isso antes? Quando? Como ficariam essas fotos? Ficarão boas? Como podemos melhorar isso, esse passeio? Então, assim, vocês estão vendo? São perguntas que você vai organizando. Aí, você vai dizer assim, ó, quando a gente chegar lá, o que é que nós vamos fazer? Aí é que começa o planejamento. Quando chegar lá, nós vamos fazer isso, nós vamos fotografar, nós vamos recolher folhinhas de árvores, nós vamos recolher amostrinhas do solo, nós vamos pegar raízes e matinhos e galinhos que estão jogados, já caíram. Nós podemos levantar algumas pedras para ver se tem alguns animais ali, alguns bichinhos que vivem naquele espaço. Estão vendo? Você pode fazer todo um planejamento. Quando essa criança tem esse planejamento, ela sabe o que ela tem que fazer e que tem que seguir o planejamento. Então, é importante você mediar o foco e o desafio, que ela tem algo que ela tem que conquistar, e planejar esse momento todo. Então, é importante você planejar com essa criança trabalhos na escola, passeios, experiências, as tarefas escolares, a própria organização dela em casa, que as mães que estão aqui podem utilizar. Ó, vamos organizar e planejar o seu dia. Pronto? É uma forma de planejar, vai organizando o pensamento, a criança já vai tendo essa noção que não é para fazer de qualquer jeito, tem que ser um jeito organizado para ter eficácia, né? Assim, uma outra coisa que geralmente a criança com deficiência, com dificuldades na aprendizagem apresenta é a ansiedade. Ela já está mergulhada num cenário que ela já percebeu que ela não consegue evoluir tanto quanto os outros colegas. Então, ela já se vê diferente, né? Então, isso vai gerando uma ansiedade. Como é que a gente pode trabalhar isso nessa criança que só tem essa dificuldade na aprendizagem? Gente, a gente pode trabalhar a mediação de competência. Mostrar para essa criança que ela é capaz de superar esses obstáculos. E você vai construindo ferramentas para isso. Eu sempre digo assim, ó, um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, quando a gente dá um texto muito grande para essa criança, às vezes ela fica muito complicado. Então, você pode preparar o texto e quando entregar, já entrega com aquelas frases principais, riscadinhas em amarelo, em rosa, em azulzinho claro, que são as partes que ela vai ter que ter uma maior atenção. E isso facilita, entendeu? Deixa a criança mais calma diante de uma tarefa que é muito complexa. Fora isso, você pode trabalhar um mantra. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre digo um mantra aqui maravilhoso que o cérebro de todas as pessoas adora esse mantra, que é: sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível? Então, isso você tem que ter lá na sala de aula, pendurado, igual um cartaz. E as crianças repetirem isso todos os dias. E a criança com a dificuldade também. Por que isso? O cérebro, né? Ele não sabe se aquilo é verdade ou não. Para ele, tudo é verdade. Então, nós vamos estar mandando para o cérebro, para as sinapses, para os neurônios, esse comando: sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível? A sinapse nem vai entender o que mais é possível. O que mais é possível? O que mais é possível? Então, a gente vai gerar essa necessidade. E a criança vai se sentindo cada vez mais capaz, cada vez mais inteligente, porque esse é o objetivo desse mantra. Então, nós podemos trabalhar a mediação de competência, né? A criança também apresenta algumas dificuldades para realizar as atividades sozinha. Então, é aquela criança que, se a professora sai do lado, ela para de fazer a tarefa. Aí a professora diz: meu Deus, mas eu só faço esse guri só faz se eu estiver do lado. E eu não posso ficar do lado o tempo todo, não é mesmo? Então, assim, ó, é importante a mediação de competência para ele saber que ele consegue fazer sozinho. Você pode usar essa mediação também, mas você pode usar a mediação que a gente chama de modificação, né? A mediação de automodificação. Da criança perceber que mesmo sozinha, ela é capaz de ter acertos. Então, você pode mediar essa situação. Estão vendo? Quando eu falo, tem várias situações que devem ser mediadas com a criança. Devem ser.
né? E não a criança sofrer uma ameaça. Por exemplo, se você não fizer tudo, você não vai pro lanche. Se você não fizer tudo, você não vai embora. Se você não fizer tudo, eu vou contar para sua mãe. Isso não é bom pro cérebro. Sabe o que acontece com o cérebro quando ele é ameaçado? Grave. É grave. Aciona uma outra área cognitiva, né? De medo, reclusão, ameaça. Então não pode, a gente não pode fazer esse tipo de questão. A gente tem que mediar a situação, mediar essa criança para que ela perceba que ela é capaz e que ela pode modificar essa situação. Então a gente faz as mediações de automodificação. Uma outra dificuldade que a criança tem é de entender a tarefa que é proposta pela professora. Daí é muito mais fácil ainda, porque a mediação que a gente tem que fazer é das funções cognitivas, de entrada da informação. Então, a entrada da informação é que a gente tem que trabalhar quando a criança não entende a tarefa, chama-se percepção clara e precisa. Então, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer naquela tarefa. Porque se você colocar assim, ó, imagine aí, né, no quadro, separe 2 pontos, lua, sol, carro e bicicleta. Se a criança não entendeu a tarefa, ela pode separar lua e sol, bicicleta e carro, não é mesmo? O astros e os meios de transporte. Não é mesmo? Ela pode separar também pela quantidade de letras. Ela pode separar a palavra que tem dígrafo e a que não tem dígrafo. E aí ela pode separar letra a letra. Então, gente, se a entrada da informação não tiver clara e precisa, a criança não vai entender a tarefa. Então, as funções cognitivas de entrada da informação, essas têm que estar muito claro para a criança poder utilizar as funções cognitivas de elaboração e sair uma resposta, tá bom? Então, o nosso papel enquanto professora, mediadora, é deixar claro a tarefa. A tarefa é essencial. Então, você vai mediar isso, né? Essa percepção clara e precisa. Como é que a gente faz esse tipo de mediação? Detalhando a tarefa. O que é mesmo que nós temos aqui? Que tipo de palavra? Como é que elas foram escritas? O que elas significam? Como é que nós temos que separar? Existem várias formas de separar e as que nós vamos separar é essa. Você tem que explicar, entendeu? Então, se a criança não consegue entender o que é para fazer, você, enquanto mediadora, tem que explicar para que ela tenha a percepção clara e precisa sobre a tarefa. Agora, tem crianças que têm a dificuldade na aprendizagem, elas já se deram conta disso, já viram que realmente elas têm dificuldades e elas têm muito desinteresse pela escola. Muito desinteresse pela escola. Elas não querem fazer as atividades, né? Elas se negam a fazer. Então, para isso, nós temos a mediação que chama universal, que é a intencionalidade, a mediação de intencionalidade. Vocês sabem que nós temos 3 mediações que são universais: intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência. Esses 3 critérios são fundamentais em qualquer tarefa. Mas essa criança que não vê sentido, tem desinteresse pela tarefa ou pela escola, ela precisa construir de novo, né, uma reciprocidade dessa escola. A escola tem que ter um sentido para ela. Então, nós vamos conquistar essa criança de novo para realizar a tarefa, deixando claro para ela qual é a nossa intencionalidade. Então, por exemplo, olha, hoje eu trouxe um jogo muito legal. Esse jogo nós vamos trabalhar as 4 operações. E é um jogo desafiante. E é muito curioso, porque nós vamos ter que fazer várias continhas. Então, assim, quando você se empolga, coloca a sua intencionalidade, a criança se sente curiosa. Oba, o que a professora trouxe hoje? Então, ela já vai começando a ver que na escola, né, tem um sentido, a gente aprende coisas diferentes, tem desafios, a professora está ali para ajudar. Então, isso é importante também.
E aí, junto com esse desinteresse, né, tem também as crianças que não querem de maneira alguma ir para a escola. Não querem. Não querem mesmo, né? Elas fazem um choro imenso, e tem várias reações, né? Ficam com febre na hora de ir para a escola. Gente, isso é um alerta. Alguma coisa não está bem. E às vezes não é na criança, não. É lá na escola mesmo. Alguma coisa está acontecendo. Então, nós podemos mediar intencionalidade, reciprocidade e significado, tá? Ou uma outra dificuldade que a criança pode estar apresentando é uma dificuldade de se relacionar com os outros colegas da escola. Então, quando a criança tem dificuldades na aprendizagem, há sempre, né, uma certa rejeição dos outros colegas, ela vai se sentindo mais excluída. Nas aulas de educação física, ela não é chamada para nenhuma das equipes, ela sempre sobra e é o professor que indica em qual grupo que ela vai ficar. Aí, quando ela vai para o grupo todos, ai, não, pô, de novo, a gente com essa guria. Então, as crianças, elas falam, né? Elas falam. E essa criança com dificuldades na aprendizagem, ela escuta e entende e constrói de si, né? Para si, aliás, desculpa, ela constrói para si uma imagem. Uma imagem. Então, nós devemos trabalhar com o grupo todo, mediação de pertencimento. E a mediação de compartilhamento, também é importante. Estão vendo? As dificuldades, aos poucos que você vai mediando e utilizando esses critérios de mediação, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, com todo mundo na sala, você vai minimizando essas dificuldades, porque afinal são apenas dificuldades, elas vão ser superadas. O que a mediadora faz? Ela vai potencializar todos os estímulos, mediando, mas com aquela intencionalidade, com aquele critério de mediação, que só você vai saber. As crianças não vão saber. Ah, gente, hoje eu vou fazer o pertencimento. Não tem que falar para as crianças. A sua intenção é trabalhar a mediação de pertencimento, para que essas crianças consigam perceber que todas elas fazem parte de um grupo. Todas elas são importantes, todas elas são diferentes e devem ser respeitadas por isso. E por que é importante, então, já falei várias coisas, mas por que é importante mediar a criança com dificuldades na aprendizagem? Olha, primeiro, para corrigir as funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada, né? Por isso que ela tem esse desempenho abaixo da média. E essas funções cognitivas, elas têm toda uma relação emocional, de compreensão, de interpretação, de percepção clara e precisa, né? Então, a gente tem que proporcionar a mediação para essas crianças o mais rápido possível para ela superar. Se eu consigo fazer com que uma criança com deficiência intelectual se alfabetize, imagine uma criança com dificuldades na aprendizagem. É muito mais simples. É muito mais simples. A mediação, ela auxilia a combater, né, que a gente fala, a essas dificuldades da aprendizagem. O importante é entender que a mediação cognitiva, ela tem um impacto extremamente positivo na prática pedagógica. Por quê? Porque a mediação, ela tem o seu respaldo cognitivo na neurociência. E a neurociência mostra como o cérebro funciona. E o cérebro de todo mundo funciona com, vou dizer assim, tem o mesmo potencial, só que funciona de jeito diferente. E do jeito diferente, a gente vai arrumando. A gente vai corrigindo essas funções. Então, mediar é fazer uma conexão positiva, tá? Com a criança com dificuldades da aprendizagem. E isso vai beneficiar o desempenho dela. Então, mediar é fazer essa conexão. É a criança perceber que ela pensa e esse pensamento precisa ser organizado. E o pensamento é organizado pela fala da professora. Por isso que a mediadora faz as perguntas. Porque as perguntas entram no cérebro como estímulo potencializado. E lá vai criar um sentido, vai criar um conceito, vai ficar armazenado na memória de longo prazo. Isso é o que a gente mais quer, não é mesmo?
Tem gente que fala assim para mim, é só uma dificuldade na aprendizagem, depois ela vai. Só que muitas vezes essa dificuldade que começa com um pouquinho vai se agravando. Então por que eu tenho que investir nessa criança? Mas ela só é lentinha, ela só é um pouquinho mais lenta. Não, mas você tem que investir. A resposta é muito simples, porque você tem que investir. Porque você tem que acelerar a aprendizagem dessa criança, para ela não ficar para trás, entendeu? Porque não é necessário ela criar esse rótulo que ela tenha dificuldade na aprendizagem. Se você começar a mediar a dificuldade na aprendizagem, rapidamente ela vai superar. Gente, nós tínhamos no começo do ano 8 crianças que não sabiam, tinha uma que não sabia nem escrever. Já estava no segundo ano, mas não sabia nem escrever. Em pouco tempo, eu falei isso ontem e repito hoje, todos estão lendo, escrevendo, produzindo textos. E nós ainda temos até dezembro para trabalhar. Tudo com mediação e o método fônico, no caso, né? Que a gente está trabalhando lá. Eu não gosto de buscar culpados, certo? Mas assim, ó, em algumas coisas, nós, professores, estamos errando. E é isso que eu quero falar agora para vocês. Onde é que eu vejo que as professoras estão errando? Primeiro, no rótulo. Cuidado, não coloque o rótulo nas crianças. Indiferença. É só uma dificuldade, deixa para lá. Não, você tem que dar atenção a essa dificuldade. Você tem que ajudar essa criança a superar a dificuldade. E a culpabilização. Dizer assim, é culpa da família, que não faz deveres, é culpa de não sei quem, é culpa da... Não tem culpados. Há um cenário, entendeu? Há um cenário que você tá ali. Isso faz parte da tua profissão. Você tá ali, a criança quando ela vem para a escola, ela vem por inteiro. É igual ao meu livro, Inteireza do Ser. Meu livro fala disso, né? A criança não vem ela só a parte cognitiva, ela vem toda a história de vida dela, tudo que ela viveu na casa dela, vem para a escola junto. E ela é isso, ela representa esse todo, por isso Inteireza do Ser. Então não tem culpados, tem circunstâncias, né? Então assim, ó, como essa criança tem fracassos sucessivos na escola, a partir dessa dificuldade na aprendizagem, onde a professora não dá a atenção devida, o que acontece? Ela vai gerar, sim, um vínculo negativo com relação à escola e à aprendizagem. Ela vai ficar desmotivada? Vai ficar desmotivada para aprender. E problemas de autoestima reinarão na tua classe, como a gente diz, né? Reinarão. Problema de autoestima. Então, assim, ó, algumas dicas que eu também quero dar agora para você de coisas que você pode estar fazendo com as crianças com dificuldades na aprendizagem. Lógico que eu já falei aqui da mediação, da importância da mediação, mas além de mediar, você também tem uma função especial que é escolher o estímulo adequado, ou seja, que atividades eu vou preparar para essa minha criança que tem essa dificuldade na aprendizagem. Então, assim, ó, a ideia é que você realize atividades mais dinâmicas, onde essa criança pode expor o que ela pensa. Porque quando ela coloca o que ela pensa, você vai notar ou identificar as funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada. Vai encontrar os erros dessa criança, né? Então, ela tem que ter essa oportunidade de se expor. E aí, você vai usar, sim, essa mediação de intencionalidade, né? Para cativar essa criança. Para mostrar para essa criança que ela tem voz e vez. Uma outra coisa que você também pode usar nessa atividade é a mediação de competência que nós já falamos aqui. Para buscar a atenção dessa criança, né? Então, isso é importante. Dar liberdade para as crianças se expressarem nas atividades é muito importante. Por quê? Porque essa criança com dificuldades na aprendizagem, quando ela se expõe, ela está escutando ela mesma. Mas quando ela escuta a opinião dos outros amigos, que são mais 20, né? Mais 20 ou 25, não sei, 30, todas essas outras opiniões também entram na cabeça dessa criança como se fosse ela. Como se fosse ela. Mas para isso, você tem que ter claro a sua intencionalidade. A criança tem que dar atenção naquela conversa.
a atenção naquela fala. Ela tem que estar envolvida emocionalmente naquilo, naquela discussão, certo? Então, a mediação de compartilhamento é fundamental. Incentivar todas as crianças nessa questão emocional, né, gente, por causa da autoestima. Ensinar a lidar com os conflitos, porque sempre vai ter o coleguinha que vai dizer: você não sabe, você nunca aprende mesmo, você é tolo, você não faz nada, teu caderno é horroroso. Porque as crianças falam isso. Algumas são cruéis. E aí nós vamos ter que mediar esses conflitos, né? Para não deixar essa criança ficar mais injuriada, com a autoestima baixa. Toda criança com dificuldade na aprendizagem, você deve envolver a família na escola. Envolva a família, tenha a família do seu lado. Se você aprendeu a fazer alguma coisa, uma técnica nova, um jeito novo de ensinar, ensine para essa mãe. Entendeu? Ensine para essa mãe. Hoje eu estava conversando com uma mediadora, que é mãe, e ela me falou o seguinte: a professora do filho dela, o filho estava autista e estava no primeiro ano. Então a professora falou assim: olha, eu vou fazer de tudo para alfabetizar o fulano. E a segunda professora, a tutora, né, que ficava acompanhante, falava para a própria mãe: olha, eu já vi outras crianças igual ao seu filho, nunca ele vai aprender. Então essa mãe escutava das duas pessoas coisas diferentes. Enquanto olha só, a loucura, né? Enquanto a professora estava ali fazendo de tudo para fazer o guri aprender, a segunda professora, que passava o maior tempo com ele, não acreditava nisso. Quando a mãe se deu conta, pediu para a escola trocar o menino de acompanhante. E aí, quando trocou o acompanhante, o menino deslanchou. Porque já tinha toda a organização da professora e a segunda professora também ajudou a criança. Eram duas pessoas a acreditar no potencial dessa criança. Então, é muito importante que você acredite no potencial dessa criança com dificuldades na aprendizagem, certo? Então, envolva a família. Tem a mãe e o pai, né? Trabalha com essa questão da parentalidade positiva. Organize a rotina de estudos dessa criança para essa mãe. Porque a mãe é mãe. Mãe é mãe, gente. Mãe é mãe. Mãe não é professora, mãe não é psicopedagoga, mãe não é neuropsicopedagoga. Às vezes é, né? Mas a maioria não é. E ela não compreende, porque a ideia que a mãe tem é que a escola que tem que ensinar, a escola que tem que dar conta de tudo. E às vezes não. Às vezes a gente não consegue dar conta, a gente precisa do apoio da família. Então, manter essa mãe junto, né, na questão da parentalidade positiva, e fazer um planejamento para essa mãe. Ajudar essa mãe a organizar a rotina dessa criança em casa. Que essa criança tenha o seu espaço para estudar, que tenha o seu lápis, tenha as suas folhas, que não esqueça o livro, que consiga montar a mochila da criança para outro dia, não esquecer as tarefinhas. Então, a gente pode orientar essa mãe. Então, é fundamental. A mãe também tem a sua parte na história, né? A mãe também tem a sua parte na história, tanto de fracasso quanto de sucesso dessa criança. Mas daí as mães que estão assistindo aqui, qual é a parte que você deseja participar? Com certeza é a parte de sucesso. Então você tem que apoiar a professora, tem que ficar junto, tem que ajudar, tem que aprender a mediar, né? Para potencializar mais ainda o desempenho do seu filho. Gente, olha só. Eu basicamente preparei isso hoje. As próximas lives, eu vou preparar alguma coisa bem prática. Eu vou mostrar alguma coisa para mediar para vocês, para mostrar como eu faria a mediação, certo? Mas eu também acredito que é importante a gente tocar em alguns assuntos que são feridas que basicamente não se toca. Não se toca nessas feridas. As pessoas fingem que a ferida não está aberta, entendeu? Mas é uma ferida aberta. Quando a gente fala na criança com dificuldades na aprendizagem, com transtornos ou com deficiência intelectual. É uma ferida aberta. Por quê? Ninguém sabe o medicamento para colocar ali. A mediação é um medicamento que pode ser utilizado, né? E é isso que eu sou especialista. Eu sou mediadora cognitiva. E é isso que eu quero ensinar vocês a fazerem. Então, independente da condição da criança, genética, cromossômica, uma deficiência, uma lesão, seja lá o que for. Todas as crianças tendo cérebro,
ok? Elas conseguem aprender. Então, vamos investir. Se ela não conseguir aprender português, matemática, ciência, história, pelo menos ela vai aprender a melhorar a sua própria vida, o seu desempenho dentro da sua casa, quando for adulto, poder ir numa farmácia, comprar o seu remédio, se administrar, não é mesmo? Contar o dinheiro, comparar as suas coisas, não deixar ninguém passar a perna nela. Então, isso é importante. Essa ideia que a gente tem, que todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que aprender. Mas depende o quê, não é mesmo? Então, quando a criança tem uma deficiência intelectual severa, talvez a gente não consiga ensinar ela a ler e escrever, mas a gente vai ensinar ela a fazer várias outras coisas, desde tomar banho até sair e voltar para casa. Então, isso é importante, tá bom? Mas a maioria das nossas crianças não tem a deficiência intelectual severa. 92% é leve e moderada. E elas podem se alfabetizar, aprender na escola e se superar, não é mesmo? Imagina o tema da nossa live, que é a criança que só tem uma dificuldade na aprendizagem. Eu vou dizer para vocês, algumas crianças autistas não deveriam nem ser colocadas dentro desse diagnóstico de deficiente intelectual ou de deficiente, porque eles têm apenas uma dificuldade de aprender do jeito que a gente ensina. Então, nós temos que ver um outro jeito. E esse outro jeito que eu proponho para vocês é a mediação cognitiva. Certo? Que tem todo um respaldo, né, científico. Tem várias pessoas no mundo trabalhando isso. E aqui no Brasil, eu tenho as minhas mediadoras de excelência, que são minhas parceiras, e a cada dia a gente vai superando um pouco mais. Um beijo, gente!